Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre a arte da negociação. Posso chamar de arte mesmo? A gente vai saber isso daqui a pouquinho na conversa que nós teremos com Breno Paquelê, que é empresário e especialista em negociação. Breno, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco no Jornal da CBN. Bom dia, Milton. Obrigado pelo convite. Breno, eu falei aqui em arte da negociação. É uma arte mesmo? É uma arte, mas que pode ser aprendida. Então, muita gente acha que não nasceu com um dom para negociar, mas eu acho que se você usar as ferramentas corretas, conseguir enxergar a negociação sob a ótica correta, sim, ela pode ser aprendida e é uma arte muito importante no seu dia a dia. Porque quando eu falo aqui que é uma arte negociar, o pessoal deve pensar assim, então tem que ser um artista e necessariamente não se percebe como tal. Ou, usando a expressão mais correta, a gente não se percebe como um negociador. Imagina que negociador é para os outros. É para quem vende, por exemplo. Sim. Mas essa questão da negociação, ela faz parte da nossa vida. Sim, a negociação faz parte do nosso dia a dia, tanto na vida com o cônjuge, com os filhos, no ambiente do trabalho. A gente está negociando boa parte do nosso dia. A gente imagina que é só em transação comercial que a negociação acontece, mas eu defino a negociação como nada mais do que um problema, né, que ele é oriundo de um conflito de interesses, né? Então, duas pessoas ou mais, elas têm interesses distintos e elas só vão poder resolver esse problema se elas se comunicarem. Se uma entender o que a outra pensa, o que ela precisa, e assim elas vão caminhar para uma solução. E você está me abrindo os olhos para uma questão, porque você disse o seguinte, que a gente negocia em família, negocia com os filhos, Sim. negocia com a mulher, negocia com o marido. A gente pode começar a aprender a negociar já dentro de casa? Sim, com certeza. Eu digo, por exemplo, uma viagem, qual vai ser o destino dessa viagem, em qual hotel vocês vão ficar dentro desse destino escolhido. Isso é uma negociação em que, às vezes, o marido tem um interesse, os filhos têm outro, a mulher tem um interesse. Então, conciliar o interesse de todos e fazer alguma coisa que seja boa para todo mundo é uma negociação. Você trabalha com esse tema há cerca de 13 anos. 14 anos agora. 14 anos 14 já. anos. E aí eu pergunto a você o seguinte, nesse tempo todo, houve mudanças na forma de se negociar ou no olhar sobre o que é negociação? Sim, eu vejo que esse campo de negociação ele vem evoluindo bastante. Ele é cada vez mais reconhecido como uma habilidade essencial. Então, saiu uma lista no Fórum Econômico Mundial das habilidades que vão ser mais essenciais ao mercado de trabalho até 2020. E a negociação aparece nessa lista das 10 mais importantes. E até outros como gestão de problemas complexos, inteligência emocional, que são relacionados à negociação, também estão na lista. E eu vejo que vem evoluindo muito essa visão de negociação. Antes era muito encarado como uma barganha, né, em que eu sentava com você para negociar, só podia ter um vencedor, para eu ganhar R$1 você tem que perder R$1. É uma visão muito combativa. E hoje se acredita muito na negociação colaborativa. Cada vez mais a gente vê exemplos de como pessoas e empresas podem colaborar, primeiro para criar algo maior, né? E depois, obviamente, dividir isso que vai ser criado, ou cada um atender seus interesses dessa forma. Mas hoje a negociação é mais vista como colaborativa. Mas isso acontece realmente no dia a dia, essa ideia da negociação colaborativa? Porque muitas vezes nós temos a impressão de que quem vem negociar conosco vem para ganhar. Sim, tem muita gente ainda que vem para ganhar, mas eu acho que se você entra só para disputar, só para ganha-perde, não tem como vocês criarem valor, porque o cérebro já entra naquele modo de batalha e vira uma disputa mesmo. Ninguém tá disposto a contribuir com nada para uma solução maior. Então tem uma escola no Rio que ela decidiu que ia fazer um aumento de 10% nas mensalidades, assim como várias outras escolas fizeram. E os pais, quando receberam essa notícia, eles tinham dois caminhos. Eles podiam partir para a batalha, dizendo, olha, nós juntos somos fortes, nós somos os pais dos alunos aqui, nós podemos tirar os filhos daqui se quisermos, botarmos em outras escolas. E nesse combate eles podiam falar, não vai ser 10, vai ser nada, a escola ia ceder um pouco, eles iam ceder um pouco e ia ficar num aumento de 5%. Essa é a visão clássica da barganha. Eles fizeram o contrário, então eles se reuniram, foram conversar com a direção da escola para entender por que esse aumento era necessário. E aí a escola mostrou que eles tinham uma vacância grande, né? Tinham uma ociosidade de vagas. E aí os pais combinaram e falaram, bom, se a gente ajudasse vocês a cumprir essas vagas, né? Se a gente indicasse mais pais de alunos, seria possível não aumentar? Eles disseram que sim. Eles juntos buscaram mais alunos, não teve aumento e todo mundo ganhou. A escola
teve a receita melhor, os pais não tiveram aumento e os novos pais que entraram num preço justo também. Por curioso, o Sivaldo escreveu para nós e ele faz uma brincadeira, mas que nos ajuda a pensar um pouco mais. Porque ele diz o seguinte: a primeira negociação do dia é com o despertador. Ele comenta aqui. Isso me remete a uma outra questão. Nós também temos que negociar conosco mesmo. Não temos? Sim. O tempo inteiro? Sim, com certeza. Às vezes nós nos auto-sabotamos, né? Então, às vezes a vida vai levando a gente para outros caminhos. Então, você ter o foco em realmente quais são os seus interesses, quais são os seus planos, quais são os seus projetos, isso é uma negociação. Agora, deixa eu pegar o ponto inicial dessa nossa conversa, quando você disse que muitas vezes a gente não se vê como um negociador, mas podemos aprender. Qual é essa forma de aprendizado? Quais são os passos que nós precisamos dar para nos transformarmos em um negociador? Tá. Então, acho que, primeiro de tudo, essa questão de enxergar a negociação como essencial, eu digo, a negociação ela está presente no nosso dia a dia e ela não vai deixar de estar. Né? Fugir da negociação não é o melhor caminho. Então, você tem dois caminhos: ou passar a vida toda fugindo, o que não é possível, ou aprender a lidar com ela. Então, acho que o primeiro passo é começar a enxergar a negociação como um processo colaborativo. Então, eu dei um exemplo aqui, existem vários outros, quando duas pessoas estão dispostas, com criatividade, a construir alguma coisa, a mágica acontece, né? Então, acho que ela tem que começar a pensar usando a criatividade. Segundo, um ponto que eu acho muito importante para qualquer negociação é a preparação. Então, a gente negligencia muito esse lado. Eu vejo que nós, brasileiros, principalmente, gostamos muito de improvisar, né? Então, a gente acha que já sabe negociar, acha que vai sentar na mesa, vai agir de improviso. Você só pensa ali um preço-alvo, vai fazer uma oferta um pouquinho acima disso, sabe o mínimo que você pode chegar e senta lá e cada um vai ficar puxando para um lado, né? E eu defendo muito a preparação, que é simples, na verdade. Você pode sentar com um caderno, papel e caneta à mão, né, por 5 minutos e pensar na negociação sobre alguns aspectos essenciais. Primeiro é tentar mapear quais são todas as partes que podem estar envolvidas nessa negociação. A gente pensa de forma muito simplista. O que são essas partes? Você que estamos aqui negociando um preço, por exemplo, um produto? Isso, as pessoas pensam de forma muito simplista, né? Então, as pessoas pensam que as partes são só eu e você. Mas, na verdade, você tem um chefe, dentro da sua empresa tem um gerente de produção, tem um gerente financeiro, tem os outros funcionários, você tem a sua família também, para quem você deve satisfação. Então, mapear todas as pessoas que podem influenciar ou ser influenciadas por essa negociação em algum ponto e tentar pensar quais são os interesses de cada uma delas. Então, às vezes, você senta para negociar comigo, mas o preço ali é a menor questão para você. Às vezes você quer se provar como um bom negociador para o seu chefe, você está entrando na empresa e quer mostrar que você vai fechar o melhor acordo, ou às vezes você já está prestes a se aposentar e não está muito preocupado com qual vai ser o resultado dessa negociação. Então, tudo isso pode afetar a negociação de alguma forma. Tá. Na questão do planejamento, a gente tem que levar em consideração quais são as ações ou as reações daquele com o qual nós estamos negociando. Prever isso é possível? Não é possível prever com muita certeza. Por isso que eu digo, planejar, na verdade, ele estimula seu cérebro para você poder tomar decisões mais rápidas quando novos cenários se apresentarem. Então, se você já mapeou todas as partes, já listou os seus interesses, priorizando, porque muitas vezes a gente coloca todos os interesses da mesma forma, chega lá, a gente não quer abrir mão de nada, mas tem coisa que é essencial, que você não podia realmente abrir mão, e tem alguns pontos que são irrelevantes, eram apenas desejáveis, e você acabou chegando no impasse só por não abrir mão de um ponto que não era tão importante. Então, acho que quando você começa a pensar nesses caminhos todos, ao longo da negociação, você vai ser mais criativo, vai ser mais ágil para mudar o teu percurso. Então, não é só imaginar tudo o que pode acontecer numa negociação, porque depende de uma outra parte, então é muito difícil prever. Ou seja, você está sugerindo aqui que eu faça uma lista, então, do que... Bom, nisso eu não mexo de jeito nenhum, nisso talvez, isso aqui eu até posso abrir mão. Alguma coisa mais ou menos assim. Exatamente. Com relação aos interesses, sim. Tem muita gente que não quer nem escrever isso porque acha que já está perdendo poder só de escrever, já acha que se eu estou já determinando que isso aqui eu posso negociar, eu já estou praticamente abrindo mão disso. Mas a questão é, em algum momento, com o cenário mudando, você vai ter que abrir mão e não vai estar preparado para fazer conta, para analisar isso no calor do momento.
Tá. Bom, traçado esse processo, planejada a minha ação diante daquele negociador, que outro cuidado eu devo ter? Muito é pensar nas suas alternativas. Nós muitas vezes vamos para a negociação achando que não existe nenhum outro caminho, a gente às vezes já está muito envolvido com ela e acha que se perdê-la tá tudo perdido, não tem mais o que seguir. Mas a gente sempre tem outra alternativa, mesmo que não seja tão forte, mas sempre tem outra alternativa. E o que define o poder na negociação são as alternativas que você tem. Se você tiver alternativas mais fortes e puder recorrer a elas com facilidade, você entra com poder na negociação. Então a questão na negociação é sempre você mostrar, as duas partes vão querer mostrar que elas têm alternativas fortes e podem recorrer a elas e que isso não é tão necessário para elas, que essa negociação é mais uma ou não é uma questão de vida ou morte. Então os dois vão tentar, fica aquele jogo dos dois tentando navegar nesses dois pontos aí, de alternativas e necessidades. Prepotência tende a prejudicar uma negociação? Com certeza. As negociações, as emoções, elas têm um efeito muito grande na negociação. Eu vejo que, por exemplo, a raiva, quando ela entra no processo de negociação, ela é como você jogar uma bomba no processo. Né? Porque tudo está caminhando bem, daqui a pouco eu falo alguma coisa de um jeito atravessado que você não recebe bem, ou você me acha prepotente e começa a ficar na defensiva e para de olhar argumentos racionais e passa só a querer me dar uma lição de moral, ou mostrar que você é mais importante, ou mostrar que eu não posso fazer o que eu quero com você. Então, quando a negociação ela começa a caminhar para esse lado emocional, é bem provável que os aspectos racionais não serão resolvidos. Perfeito. Agora, nesse contato com o outro, que outros olhares eu devo ter? Porque eu fico pensando o seguinte, quando você falou lá no planejamento e que eu tracei todos os cenários, ou aqueles cenários que eu poderia imaginar, na hora de eu sentar diante da pessoa, perceber sensações dela, perceber reações dela, é possível e ajuda nesse processo? Sim, com certeza. A comunicação é essencial na negociação. Então, a comunicação bem feita, para mim, é a chave. Depois da preparação, é o processo que vai te levar à discussão dos interesses e a criar uma solução. Então, é muito importante. Primeiro, criar uma empatia, tentar estabelecer uma conexão com o outro. E isso é muito simples de se fazer se você tiver um interesse genuíno pelo que o outro está querendo dizer. Então, um respeito básico que você pode dar para a pessoa é deixá-la falar, é ouvir o que ela tem a dizer, é tentar entender o ponto de vista. É terrível quando você senta para negociar com uma pessoa, ela só fala, ela não está interessada no seu lado, ela não quer saber qual o problema que você tem para resolver, e aí você não consegue estabelecer a conexão. Então, o segredo é ouvir com atenção, tentar entender por que, pelas experiências pelas quais ela passou, o que ela está falando faz sentido na cabeça dela, e pode ser que o que você está falando também faça sentido na sua. Então, quando você mostra que você está disposto a entender o lado dele, ele também vai começar a se abrir para entender o seu, e assim é possível evoluir. Tá. Breno, a gente treina a fala assim quando vai negociar com alguém? Você se prepara antes, assim, eu vou dizer isso, falar aquilo, treina o seu discurso? Então, eu tento muito A resposta é não. Tá. Eu tento muito na negociação pensar mais em fundamentos, em princípios, em manter isso de ter a visão colaborativa, estabelecer uma conexão, tentar me interessar de verdade pelo que o outro está dizendo. Porque quando você fica treinando muito o que você vai dizer, isso soa artificial. Ninguém é um ator de novela aqui. A ponto de fazer isso com naturalidade. Exatamente. E fica muito amarrado, porque a negociação não é sobre o que você já sabe. O seu lado você já conhece perfeitamente, ou deveria. E a negociação é sobre o que você precisa aprender, sobre o que você tem que descobrir. Então eu não tento fazer isso não, acho que é muito artificial. Pelo Facebook, a Patrícia Hestman, que participa, faz a seguinte pergunta: qual a dica para negociar bem com alguém que tem um nível hierárquico superior do seu? Eu acho que é importante nessa questão de poder que eu mencionei. Então, o poder não se dá por experiência ou por nível hierárquico, se dá muito por, como eu falei, alternativas e necessidades. Então primeiro, quando você vai negociar com alguém que é hierarquicamente superior a você, o primeiro ponto que você tem que ter é respeito, porque você tem que sair daquela negociação mantendo o relacionamento, ou você vai perder o seu emprego, né? Então, pensar que você tem que ter muito cuidado nas colocações, não pode ameaçá-lo,
Porque às vezes ele até faria o que você está pedindo, mas só por você ameaçar ele não vai cumprir, só para mostrar que ele pode exercer poder, né? E aí tentar pensar, bom, o que eu agrego para a empresa? Qual a importância que eu tenho, né? E aí tentar colocar as questões dessa forma, mostrando o quanto você é importante para a empresa sem ameaçar, para tentar conseguir o que você está pedindo. A Cláudia, por sua vez, no e-mail, comenta o seguinte, que ela está numa posição na empresa dela que tem que negociar o tempo todo. Sim. E diz que muitas vezes, quando se depara com homens, ela parece que não passa a mesma confiança para eles. Ela está dizendo que a percepção que tem deles é que eles não confiam nela por ser uma mulher. Existe isso? Olha, ainda existe preconceito, é muito ruim que isso aconteça, né? Mas ainda existe, sim, preconceito no mercado de trabalho. Mas eu acho que tudo é uma questão das mulheres lutarem contra ele. Eu vejo que isso já vem evoluindo muito ao longo dos anos, né? Então, uma questão importante até é a diferença salarial entre os gêneros, né? Então, hoje ainda é uma realidade que os homens em posições similares ainda ganham salários mais altos, mas eu acho que pouco a pouco as mulheres estão sim conquistando esse respeito, mostrando a capacidade, e eu acho que a questão é não baixar a cabeça, é realmente ela mostrar o respeito se conquista, né? Então ela mostrar a capacidade dela, o que ela traz para a empresa, o conhecimento técnico que ela tem, e aí sim ela vai ter esse respeito conquistado. Eu vejo várias mulheres que sim já conseguiram conquistar isso. Agora, existe diferença na forma da mulher e do homem negociar? Existem características de gênero? Existe. Eu vejo que os homens, eles em geral, eles se sentem mais estimulados, por exemplo, uma negociação salarial. Os homens, eles se sentem mais estimulados a fazer essa negociação, eles veem isso como um sinal de força, de habilidade, brigar pelo próprio salário, serem ambiciosos, né? Já as mulheres, muitas vezes são vistas, quando elas são ambiciosas, são vistas de uma forma ruim pela sociedade, né? Parece que ela é egoísta, que ela tenta buscar tudo só para ela. Isso também considera uma visão preconceituosa. Agora, na forma de negociar, eu vejo que as mulheres, elas são muito habilidosas porque elas têm uma sensibilidade grande, então elas percebem com mais facilidade coisas que não estão sendo ditas. Então isso eu acho que é uma vantagem. Eu acho que as mulheres, quando elas não negociam para si, mas negociam pela área dela, pela empresa dela, eu acho que elas conseguem se dar bem, porque essa questão da arrogância, ela cai. O Douglas, por sua vez, tem uma pergunta simples aqui para fazer para você. Ele quer saber se tem alguma estratégia para conseguir aumento de salário na negociação. Passa pelas mesmas técnicas? Passa pelas mesmas técnicas. Então, eu acho que, primeiro, essa é uma pergunta recorrente, né? De negociar salário. Eu, em geral, consegui negociar o meu, então vou tentar dar um caminho aqui, né? Eu acho que, primeiro, é escolher um momento certo. Tem muita gente que fica adiando essa decisão, né, de escolher um momento. Não vai existir um momento perfeito, né? Eu costumo dizer que o momento perfeito foi ontem, né? E o segundo melhor é hoje, né? Então, o único momento que eu diria que não vale é se a empresa está no meio de uma crise, tem algum evento que vai acontecer semana que vem, então está todo mundo muito focado nisso, não é o momento de falar. Mas todas as outras situações, sim, você tem que puxar esse assunto formalmente. Acho que o assunto de negociação salarial não é um assunto para você encostar no seu chefe ali na mesa do café e falar, bom, queria falar aqui sobre o meu salário, né? Porque ele não teve tempo de pensar sobre essa questão. E as pessoas, quando elas não pesaram algum ponto, elas vão dizer não. Porque o não é uma defesa. Então, quando você está andando na rua, alguém vem te entregar um panfleto, vem te abordar, você fala, não, numa loja, não, estou só olhando. Então, isso é uma defesa. Então, acho que é marcar um papo sobre isso, falar que você quer conversar especificamente sobre remuneração. Com isso, seu chefe já vai pensar sobre o assunto, sob a ótica dele, e você tem que se preparar, listar todas as contribuições que você fez para a empresa, os resultados da sua área, tentar mapear qual é o salário ou dos seus pares. Às vezes é difícil conseguir essa informação, mas tentar pegar médias salariais. Existem pesquisas mostrando o salário de pessoas do mesmo segmento, então tentar enquadrar isso para ter uma conversa muito focada em questões objetivas. Se você não embasa tanto, não mostra números, a conversa fica naquele nível de teve um dia que você chegou atrasado e você podia ser mais responsável. Teve outro dia que você colocou um negócio numa reunião que eu não concordei. Isso é subjetivo, isso é pouco perto dos resultados. E aí, conversando sobre isso,
mostrando essas questões objetivas. Se você não conseguir o aumento de imediato, entender que a negociação salarial é um processo. Então ela não termina ali. Então o importante é você já querer agendar um próximo papo. Então falar, olha, eu entendi que agora não é possível. Quando a gente pode conversar de novo sobre isso? O que eu preciso melhorar aqui que você identificou de lacunas ainda que eu preciso cumprir até lá? E perceber que a partir desse momento você vai começar a ser observado. Então não adianta você, por frustração, começar a chutar o balde ou não desanimar porque não obteve o aumento. Isso vai lhe prejudicar na próxima negociação. Com certeza. Eu fico pensando agora na situação daquele chefe que chama você para negociar o seu salário e ele já diz assim, olha, esse ano você não vai ter aumento. Ele já fecha a negociação ali. Tem como quebrar essa reação ali? Tem. Se você foi chamado já sabendo que seria um papo sobre seu salário, vale você já levar as suas realizações, aí você pode colocar, bom, eu sei que é muito difícil conseguir um aumento aqui, eu sei que a situação da empresa está complicada agora, mas por esses resultados todos que eu tenho apresentado, eu acho que seria importante, eu acho que eu poderia contribuir mais para a empresa. Eu costumo dizer também que quanto mais formas de pagamento você aceita, mais chances você tem de ser pago. Né? Então, às vezes, se o problema é dinheiro, então a questão é entender, bom, você acha que eu mereço um aumento? Aí seu chefe pode dizer, bom, você merece, eu só não tenho condição de fazê-lo. Então, o que a gente teria condição de fazer aqui? Então, poderia ter um horário mais flexível, eu poderia ter um dia de folga para sair com meus filhos ou buscar meus filhos na escola, eu poderia ter um curso que a empresa pagasse para mim, eu poderia ter algum benefício adicional. Né? Se você conseguir provar que você merece, aí a questão de como isso vai ser acertado é uma outra discussão. Tá. Já o Horácio levanta uma outra questão. Ele diz que hoje as empresas forçam os seus vendedores a alcançar determinadas metas. E a impressão que fica é que este vendedor, ao chegar no processo de negociação, ele chega já de forma agressiva demais. Isso não acaba prejudicando? Acaba sim. Eu vejo que a ansiedade, né, quando o vendedor ele chega muito ansioso numa negociação, ele tem a tendência de fechar um negócio pior. Tem estudos que mostram que a ansiedade é responsável por puxar o resultado até 12% para baixo. Porque você chega ansioso, você já vai direto ao assunto. Como eu falei, é uma negociação, você tem que entender os interesses do outro para poder resolvê-los. E existem milhares de combinações de formas que você pode usar para resolver esse problema. Então, se você não ouviu, já chega apresentando sua solução, já chega agressivo para fechar um negócio, isso costuma assustar o outro lado e fazê-lo também pensar, bom, tem alguma coisa estranha aqui. Será que esse produto não é tão bom e ele está forçando para me passar e eu vou ter problemas lá na frente? Será que tem alguma questão de preço que eu não percebi? Então, essa agressividade, esse desespero, mais coloca o outro na defensiva do que ajuda. Tá. Breno, dentro dessa sua perspectiva aí que nós estávamos apresentando, eu queria entender de você o seguinte, onde é que você foi buscar conhecimento para ser um negociador e para falar de negociação também? Tá, então onde você foi? Qual é a sua formação? Tá, então de formação acadêmica, né? Eu me formei em Direito, tá? Mas não exerço advocacia, é minha base, me formei. Fiz uma pós-graduação em Administração Internacional, depois fiz um MBA em Gestão de Negócios e fiz uma especialização em Negociação em Harvard. Mas eu acho, na Harvard Business School, mas eu acho que a grande vantagem ali que eu sempre tive eu sempre quis equilibrar muito o conhecimento acadêmico com a experiência prática. Então a negociação sempre esteve muito presente no meu dia a dia. Eu já visitei mais de 2.000 pontos de venda em 500 cidades, em mais de 20 países, especificamente para negociar. Então eu sempre lia muitos livros, pegava esse conteúdo acadêmico e via formas que eu poderia aplicar isso na vida prática, ver coisas que só faziam sentido nos livros, mas não tinha aplicação nenhuma na realidade. Então eu tento muito traduzir esse conteúdo com a minha experiência prática também para tentar facilitar a vida das pessoas e fazer com que elas não tenham medo de negociar, que elas encarem isso como um processo estruturado, que elas têm que pensar nos princípios e não decorar uma meia dúzia de táticas ali e ficarem inseguras na hora de negociar quando as coisas acontecem de verdade. Mas no início dessa nossa conversa você trouxe um exemplo para ilustrar uma negociação que foi feita com essa ideia do compartilhamento, né, das pessoas todas, colaborativa, uma negociação colaborativa. Você podia ilustrar aí esses conceitos com uma outra história que possa nos fazer enxergar bem como é que tudo isso pode funcionar? Tá, sobre negociação de uma maneira geral.
Tá, o que eu acho... Então, acho que você sempre tem que ter um mapa de como a negociação pode acontecer. Então, a gente já falou muito de princípios, acho que a gente pode começar a falar um pouco mais de táticas, né? Que quem está ouvindo fica muito ok, entendi, vou ser colaborativo, vou me preparar, vou me comunicar, mas o que eu faço amanhã, né? Então, acho que, falando um pouco de táticas, primeiro, as pessoas, elas em geral são muito inseguras com relação a preço. Né? Então, você quando vai passar seu preço, você não sabe qual o efeito que ele vai ter na outra pessoa e pode ter certeza que a outra pessoa, quando vai te passar um preço, ela também tem esse mesmo sentimento. Então, às vezes, com uma atitude simples de você perguntar quanto custa, a pessoa fala R$1.000. Aí você fala, R$1.000? Só fazendo uma cara de espanto repetindo o preço, tem muita gente que, por insegurança, por achar que esse preço realmente não é justo, ela já faz uma concessão. Não, mas para você eu posso fazer por 800, eu posso fazer por 700. Eu já ganhei 200 só na expressão. Só na expressão. Mas você ganhou, na verdade, não foi nem na sua expressão, foi na insegurança que o outro tem com relação ao preço dele. Então, o que eu diria para os vendedores, por exemplo, nunca se desculpe pelo seu preço. Se você fala R$1.000, outro fala, vejo vários outros que estão fazendo por menos, você tem que mudar o enquadramento para a ótica positiva. Né? Então, é dizer, bom, eu tenho diversos clientes como esse, que pagam o meu preço porque enxergam o valor. Então, acho que é uma questão aqui de eu te mostrar o valor que esse produto tem, mostrar o que ele pode fazer para você, mostrar o resultado que ele pode trazer para a sua empresa, mais do que a gente discutir só o preço. Se ele se desculpa, ele... Tem vendedor que fala, é muito caro. Eu falei, não, é verdade, a gente tem que acertar isso, né? É uma questão a ser resolvida. E essa questão de enquadramento é muito importante. A negociação, você sempre tem que colocar as coisas sobre a ótica que é mais positiva para você. Então, eu uma vez, numa negociação salarial, eu não estava tanto tempo na empresa, e aí a justificativa da empresa para não me dar o aumento era que os outros gerentes do meu nível tinham muito mais tempo de casa do que eu, e o salário deles, eu ia passar o salário deles. Então, eles enquadraram na ótica do tempo de casa. Só que sob essa ótica, eu nunca ganharia mais, porque se ninguém saísse, eu seria sempre um dos últimos. E aí eu enquadrei por formação. Então eu falei, bom, então vamos listar de todos os gerentes que estão aqui, quantos têm um MBA, quantos têm uma especialização? Sob essa ótica, eu era o que mais tinha. Então é sempre tentar colocar sob a ótica que seja mais vantajosa. Tá certo. O Wallace Rosa pergunta se você tem indicações de livros sobre este tema. Sim, os principais autores, né, pelo menos internacionais aí sobre o assunto, são da Harvard Business School. Então tem um livro muito bom que é o Negociando o Impossível, que é do Deepak Malhotra, é o nome do autor. Tem um do Michael Wheeler também, que é A Arte da Negociação, e ele fala muito sobre negociar em improvisação, em cenários caóticos. E tem vários do William Ury, que é que tem o Como Chegar ao Sim, por exemplo, que é um dos principais pensadores aí nesse ramo da negociação. Tá certo. Eu vejo aqui no seu site, o bpaquelê.com, que você tem um canvas de negociação. Sim, o canvas de negociação é justamente o que a gente fala aqui na preparação, mas as pessoas depois não sabem o que fazer, né? Então, ela pode imprimir, é um PDF, dá para imprimir, colocar na mesa de trabalho, e em cada negociação ele já vem os campos ali para preencher. Então, já vem sobre os interesses, já vem sobre as alternativas, já vem sobre quais são as partes. Então, é um bom mapa. Você não necessariamente precisa preencher ele inteiro, mas só de você estruturar as ideias dessa forma já vai te ajudar bastante. Tá, para fechar toda essa nossa conversa aqui, você já chamou a atenção para alguns passos importantes que a gente deve dar, mas o que você traz aí, de ponto final para as pessoas que estão nos acompanhando? Acho que o muito importante é controlar as emoções, né? Então, tudo que a gente fala, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu, ele falou, olha, eu leio tudo que você escreve sobre negociação, tudo faz muito sentido, mas e aí? E na prática é tão simples assim? Acho que você tem que pensar nos princípios de forma geral, mas na hora da realidade é tentar se controlar, sabendo que você está começando a ficar nervoso, você em algum momento vai colocar alguma palavra de uma forma errada, de uma forma que agrida o outro, você vai perder tudo que foi construído. Então você se preparou, você estabeleceu a conexão, você conseguiu mostrar seus interesses, mas uma palavrinha mal colocada pode estragar tudo. Então tentar sempre
controlar as emoções. Eu sei que isso é difícil, mas é respirar fundo, pedir uma pausa, pedir para retomar essa negociação num outro momento. Você pode falar sobre isso abertamente, falar, olha, acho que a gente não está indo para um caminho produtivo, vamos refletir sobre isso que a gente já conversou aqui e marcar num segundo momento. Isso vai te ajudar bastante. Por isso que você recomendou lá no meio do caminho que a gente deve ouvir muito o outro durante uma negociação, porque quando você ouve muito o outro, você não está com a boca aberta dizendo qualquer bobagem. Exatamente. Você corre um risco menor, pelo menos. E eu acho que o que é importante frisar também é você responsável pelos seus atos. De muitas vezes falar, não, mas foi ele que começou, ele me agrediu primeiro. Se ele te tratar bem, você tem que tratá-lo bem. E se ele te tratar mal, você ainda assim tem que tratá-lo bem. Você não sabe o que está passando na cabeça dele. Se vocês entrarem só nessa disputa, o processo vai por água abaixo. Tá certo. Breno Paquelê, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo, trazer parte dessa sua experiência na arte da negociação. Você deixou claro que é realmente uma arte. É uma arte. E eu espero que a gente tenha conseguido formar vários artistas aqui nesse programa de hoje. Espero. E se precisarem de mais informações, é só entrar no meu site. Tá certo, que é bpaquelê.com. Exatamente. Muito obrigado, Breno Paquelê, empresário, especialista em negociação, conversou conosco aqui no Mundo Corporativo. Você que participou ao vivo do programa, nosso agradecimento também. E a lembrança que nós temos um grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN lá no LinkedIn. É um espaço para você levar o seu artigo, levar o seu conhecimento, o seu pensamento sobre os diferentes temas relacionados ao mundo corporativo. É sempre uma ótima colaboração também, já que nós falamos aqui em uma negociação colaborativa. Exatamente. Que assim seja. Até mais. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.